Olá, tudo bom? Como que você está? Eu tenho certeza que você já percebeu que muitas empresas vivem no improviso. Contas, fornecedores, salários, tudo é resolvido no dia a dia, como der e geralmente em cima da hora. No último momento possível, quando não atrasado, sem qualquer planejamento orçamentário, sem qualquer planejamento financeiro. Parece que estamos no controle, mas na verdade o futuro não espera. E quem não planeja acaba pagando caro. Juros e multas, acréscimos que não estavam previstos e que poderia ter sido facilmente evitados com um mínimo de planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário, ele é exatamente o que resolve isso. Ele é um mapa que mostra quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai e onde você vai investir. Mais do que números, ele traz clareza, segurança emocional, segurança financeira e evita decisões precipitadas que podem prejudicar o seu negócio. Tecnicamente, e eu não quero ser muito técnico aqui nos vídeos, mas às vezes é necessário. O planejamento orçamentário ele é um desdobramento dos objetivos estratégicos da empresa em números, onde você projeta suas receitas, seus custos e as suas despesas. Na prática, é apenas a projeção do que você espera ganhar e o que você espera gastar no próximo ano, mês a mês. Por exemplo, vamos imaginar que uma padaria ela espera vender 30 mil reais por mês, com custos ali aproximadamente de 15 mil e despesas de 10 mil. Logo, né, fazendo uma conta simples, a gente chama uma conta de padeiro, o lucro projetado seria de 5 mil. Simples assim. Mas com um planejamento desse jeito, tudo fica mais previsível e seguro. E você vai fazer o planejamento conforme a sua situação em concreta, o seu caso, a sua atividade específica, considerando um histórico anterior que você já tem. E agora que você entendeu o que é um planejamento orçamentário, é preciso que eu te mostre o porquê planejar traz benefícios reais para o seu negócio. O primeiro é que você consegue ter mais clareza sobre o caixa. Quando você sabe quanto dinheiro vai entrar e sair, é possível evitar surpresas e estresse. Você sente que está no controle e ganha confiança. E assim a sua empresa consegue honrar os compromissos e investir no crescimento, sem sufoco e de uma forma ordenada, com bases sólidas. O segundo benefício é que você consegue tomar decisões estratégicas que beneficiam o seu negócio. Saber onde investir, onde cortar, evita decisões por impulso, que muitas vezes geram efeitos contrários àqueles que você pretendia inicialmente. Ter um planejamento te dá uma visão mais clara sobre as prioridades. E para o seu negócio, isso significa um direcionamento dos recursos para aquele objetivo que realmente vai gerar receita e o crescimento da sua empresa. Terceiro benefício, um benefício real. É possível evitar surpresas financeiras. Sem o planejamento, você depende muito de intuição. É como você dirigir sem ter o controle do volante e sem essas novas tecnologias de carros autônomos. É como você velejar naqueles barcos sem motor. E a direção e a velocidade, ela depende do vento, de um poder externo que você não pode controlar. Por mais que você direcione a vela para onde quer ir, às vezes aquele caminho não é possível, porque falta um corredor de vento ali naquela região. Com o planejamento, você reduz os riscos de endividamento e de falta de dinheiro para pagar salário e para pagar os fornecedores na hora certa. Convenhamos, psicologicamente isso gera tranquilidade e segurança. Você saber que no quinto dia útil terá o dinheiro para pagar todos os seus funcionários é excelente. Você saber que o seu lucro está no seu bolso, realmente ali na sua conta, traz uma sensação de tranquilidade e segurança. Para a empresa, sem sombra de dúvidas, é sinal de que a operação ela é estável e saudável. E isso leva muita segurança para o mercado, para eventuais investidores e, claro, o banco, quando você vai pedir um empréstimo, ele analisa tudo isso. E o quarto benefício, você consegue ter um controle emocional. Planejar reduz a ansiedade e o medo de gastar errado,
de gastar mais do que tem ou que você pode ter um dia. Você ganha aquela paz de espírito e a equipe passa a trabalhar com foco, criando uma cultura financeira saudável, sem desesperos e estresses por falta de dinheiro. Tenho certeza que você conseguiu visualizar esses benefícios de um planejamento orçamentário, tanto para você, como dono do negócio, como para sua empresa e para toda a cultura que você criou. E também tenho certeza de que você deve estar preocupado com a dificuldade que deve ser para criar um planejamento orçamentário. Parece bem difícil. Eu sei, na maioria das vezes, quando não temos noção de como algo funciona, aquele primeiro sentimento que vem é o medo, a desconfiança. Mas calma, isso é normal. O ser humano é assim, ele é avesso às novidades e às mudanças. E eu também sou assim. Mas eu vou te mostrar que em 6 passos bem simples, você consegue fazer o seu planejamento orçamentário. O primeiro passo, você vai listar todas as receitas previstas, vendas, serviços, todas as entradas. Você pode usar o seu histórico passado, tá? Se a sua empresa não estiver começando hoje, você pode usar o seu histórico do ano anterior. O segundo passo, você vai listar todas as despesas fixas: aluguel, salário, internet. Despesas são aqueles gastos que você tem para manter o seu negócio funcionando e que não estão diretamente relacionados ao produto ou serviço que você vende ou presta. E fixa é aquele que não varia conforme a quantidade de produto ou serviço que você vende, tá? O terceiro passo, liste despesas variáveis: matéria-prima, embalagens, comissões. Se você não sabe como funcionam essas despesas, já tem aqui um vídeo no canal falando sobre como você consegue identificar elas e também como você consegue diferenciar despesa e custo, tá? Eu vou deixar uma indicação desse vídeo por aqui e aproveitando, curte esse vídeo e se inscreva no canal, tá certo? O quarto passo, planeje investimentos, marketing, equipamentos, capacitação, cursos para os seus funcionários, se for o caso, contratação de novos funcionários, ou às vezes aquele temporário nos meses de maior movimentação. O quinto passo, compare receitas e despesas. Identifique o saldo positivo ou negativo e faça comparações com o histórico que você tem do seu negócio, tá? E o passo número 6 é ajustar o orçamento. Se negativo, você corta gastos ali sem prejudicar a receita. Se for positivo, decida onde você vai investir estrategicamente. São 6 passos bem simples. O passo número 1, você lista todas as receitas previstas. No passo 2, você lista todas as despesas fixas. No passo 3, você lista as despesas variáveis. No passo 4, você planeja investimentos, marketing, equipamentos, capacitação, contratação. No quinto passo, você compara receitas e despesas. E no sexto passo, você faz os ajustes necessários para terminar aquele ano no positivo, claro. O orçamento, ele não deve ser escrito na pedra e ficar ali imutável e inalcançável por todo o ano. Eu sugiro que você faça uma cópia do planejamento. Uma via, você não mexe, deixa do jeito que você fez, ela serve para você fazer um comparativo no final do ano. A outra cópia, você vai alterando ela a cada mês ou a cada trimestre, usando como base o que você fez, mas ajustando conforme as necessidades que você constatou no último trimestre ou no último mês. Além do mais, você consegue manter o planejamento sempre atual e dinâmico, fácil de manusear e trabalhar. Ele não fica muito longe da sua realidade e você não corre o risco ali de largar ele de lado, porque percebeu que ficou meio impossível de atingir os objetivos que foram planejados, tá? Então a gente imagina, vamos imaginar aqui numa loja de roupas que projeta um faturamento de 50 mil mês. Os custos em 30 mil e as despesas em 15 mil. Eu já te adianto que é bem possível que esses gastos estejam bem altos, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos deixar do jeito que está. Depois de revisar o planejamento, o dono percebe ali que as vendas vão cair para 40 mil. Como ele fez um planejamento e foi acompanhando com o tempo,
é possível ele fazer ajustes nos custos e despesas, mantendo sempre aquela margem de lucro conforme a realidade e não precisando entrar em um aperto financeiro inesperado. Se entrar, o que é possível que aconteça, não vai ser surpresa. Ele consegue identificar o problema com antecedência e tomar as decisões preventivas para evitar o problema financeiro e não diminuir os seus efeitos. Mas por mais que você tenha toda a consciência de como o planejamento orçamentário funciona, nós somos movidos por emoções e às vezes a nossa própria mente cria armadilhas que podem atrapalhar. É possível que a sua cabeça crie um orçamento mental. É um erro que pode te custar caro. Confiar apenas na memória para controlar o dinheiro não dá certo. Você não registra nada, você não planeja nada e acha que vai conseguir lutar contra o seu cérebro. Vamos lá, sejamos realistas. Você consegue economizar sem precisar criar um bloqueio? Você consegue não comprar algo que você sabe que não precisa, mesmo com dinheiro sobrando? Você consegue levantar 5 horas da manhã para ir na academia, mesmo quando tá frio, chovendo, sem criar qualquer rotina matinal ou hábitos? Vamos lá. Por mais que você seja o cara, confiar na cabeça não é a melhor decisão. Outra armadilha é o viés da ancoragem. Sabe? É aquele atalho que a sua cabeça quer fazer para confiar depois, logo na primeira informação recebida, ao tomar uma decisão. A mente usa essa primeira informação como uma âncora, ajustando todos os julgamentos posteriores a partir desse ponto de referência. Você toma uma decisão se baseando em números iniciais, que são parciais e não refletem o todo, e não considera o contexto para tomar essa decisão. É como você querer comprar algo pelo simples fato de que esse algo está em promoção, sem nem ao menos analisar se realmente você precisa dele. E temos também uma terceira armadilha, que é o efeito manada. É aquele famoso seguir o que todos fazem sem nem pensar o porquê fazem. É fazer porque fazem. É repetir um sistema, um método, sem discutir o motivo pelo qual ele é feito e que talvez esteja errado. Ou então ele simplesmente não se encaixa no seu negócio do seu jeito. É imitar as ações de um grupo sem analisar criticamente. Essas armadilhas afetam suas decisões emocionais, causando ansiedade, arrependimento e gastos desnecessários. Mas um planejamento bem estruturado acaba com tudo isso, trazendo as rédeas da sua empresa e do seu lucro para suas mãos, de uma forma sólida, previsível e com clareza. Mas a notícia boa é que planejar causa vários efeitos para todos os envolvidos. Você consegue tomar uma decisão tranquila sobre tudo. Você sabe exatamente onde investir, de onde tirar o dinheiro, onde colocar e até se realmente é preciso aquele tipo de investimento ou despesa naquele momento do seu negócio. Com tudo planejado, você ganha confiança e tem menos ansiedade. É possível ter uma certa previsibilidade do seu negócio e você para de trabalhar no escuro sem saber onde pisar no dia seguinte. E os seus investimentos conseguem ser mais rentáveis e o seu caixa mais lucrativo. Outro efeito é antecipar os problemas. Tudo bem, eu sei que é difícil para o brasileiro, para a gente entender que a prevenção é melhor. É difícil perceber o valor de investir em ações preventivas que vão evitar o problema, a dor de cabeça, a despesa inesperada e indesejada. É complicado você tomar decisões financeiras antes que falte dinheiro no caixa e seja preciso recorrer a empréstimos com juros altíssimos e até o limite do cartão de crédito. Parece que nós, né, os brasileiros, gostamos de sofrer, infelizmente. Mas sabe aquela sensação de segurança, aquele conforto de ir dormir sabendo que tudo que você vai fazer no dia seguinte, de quem vai receber, para quem vai pagar, a segurança e o conforto de saber que o dinheiro está na conta e que a sua empresa deixou de ser uma prisão e passou a ser um local de trabalho mais leve, com objetivos claros, metas alcançáveis e, claro, o mais gostoso, lucro. O seu negócio passa a ter um fluxo de caixa equilibrado e saudável, e você tem dinheiro sempre que precisa. Com o planejamento,
eficiente, é possível ter mais lucro e mais capacidade financeira de reinvestimento. Essa é o terceiro efeito. Mais um, como eu posso dizer, mais um reinvestimento de verdade, sem que você precise tirar do seu próprio lucro para reinvestir na empresa com essa culpa, com essa desculpa de que é um reinvestimento, quando na verdade é você tirando do seu bolso para pagar a despesa da empresa. Se isso acontece, o seu negócio ele não é lucrativo e você precisa tomar algumas decisões. O planejamento te traz mais controle sobre as despesas e maximiza a receita. Claro, não é só o planejamento orçamentário, é preciso que você tome outras decisões, mas já é um começo. Você tem satisfação em trabalhar e motivação para continuar na busca daquele seu objetivo principal. O seu caixa aumentou a margem e é possível nos investimentos que vão aumentar ainda mais o seu lucro. Mas isso é um efeito de um planejamento bem feito e não de tocar o dia a dia como hoje, um dia após o outro, sabe? Na loucura. E o quarto efeito é a motivação da equipe. Vamos lá. A época da escravidão acabou há muito tempo. A sua equipe ela precisa estar motivada. E não é apenas o salário que faz isso, é todo o ambiente, é a segurança que você leva, é o engajamento e o foco que você tem, é o planejamento que você faz e inclui os principais funcionários na hora de elaborar e executar. Tenho certeza que você já ouviu aquela frase: sozinho você vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É isso aí. Uma equipe motivada é um dos melhores investimentos que você vai fazer. A performance em geral do caixa melhora e há um impacto positivo no resultado. Confia que dá certo. Agora vamos aos passos finais para você garantir eficácia no seu negócio. É bem simples. Revise mensalmente receita e despesa, as reais que estão acontecendo e o seu planejamento, os planejados. Faça cenários pessimistas, realistas e otimistas. E use planilhas ou até um software simples de gestão. O importante é você ter clareza e não complicar o negócio. Muita gente quer vender uma solução muito complexa, não sei, por falta de conhecimento suficiente para facilitar aquela informação, ou então apenas para cobrar mais caro. Não cai nessa. É simples. Revisar regularmente o planejamento fortalece o seu controle emocional sobre toda a situação e reduz as chances de você tomar decisões impulsivas que muitas vezes prejudicam o seu negócio. Planejamento orçamentário não são só números, é uma estratégia e uma confiança de que o projeto vai dar certo. O empresário que planeja sabe onde investir, quando cortar, quanto cortar e como crescer de forma sustentável. O improviso deixa o lucro nas mãos do acaso, da sorte. E o planejamento te dá um mapa do caminho e a segurança para caminhar com confiança para atingir o seu objetivo. Tenho certeza que você entendeu a importância do planejamento para o seu negócio. Não é complicado, basta um papel e uma caneta, mas se ainda tiver alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.